Olá, sejam bem-vindos à Urbana Caipira! É com muita alegria que eu recebo cada um de vocês aqui no meu cantinho da roça, na cidade. E antes de contar quais são os destaques de hoje, já quero te convidar a ir lá nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, Vanessa Perry e Urbana Caipira, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também segue a gente aí no canal do YouTube. Se inscreva, deixe sua sugestão de assunto, o que você quer ver aqui. Comente lá nos comentários o que você quer ver aqui no Urbana Caipira. E os destaques de hoje, nós preparamos conteúdos bem interessantes. Veja só. Agricultura familiar. Vamos conhecer a história de um paulistano que resolveu investir na fruticultura no interior de Goiás, na produção de goiaba paluma. Especialista fala sobre precocidade sexual bovina e melhoramento genético do rebanho. Com o meu chefe artista, hoje ele trouxe uma receita de vó, com sabor de nostalgia. É uma peta caseira. E o Urbana Caipira começa agora. No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, vamos conhecer a história de uma família de agricultores paulistanos que largaram tudo e vieram para Goiás investir na produção de goiaba paluma. E mostram que quando o trabalho é feito em união, o negócio rende, viu? Veja só. É nessa propriedade em Morrinhos, Goiás, que o seu João ganha o sustento para manter a família. Aqui ele produz vários tipos de frutas, mas o carro-chefe da produção é a de goiaba, da variedade paluma. Em 5 alqueires ele cultiva a fruta e tudo começou quando ele chegou de São Paulo para Goiás, onde ele recebeu um convite para produzir a fruta para uma empresa do segmento alimentício. E lá se vai mais de 10 anos. Bom, pessoal, a gente está aqui nesse belo café da manhã que a Fátima preparou pra gente. Pensa, que delícia! E eles vão contar pra gente um pouquinho da história deles, como que começou todo esse trabalho do segmento de fruticultura. O seu João é, como se diz, o precursor de tudo isso, não é, seu João? A gente começou, né, incentivando os filhos para ir na mesma linhagem, né, porque a gente sempre trabalhou na roça e a gente sempre tirou o sustento da roça. Então, ao longo do tempo, a gente adquiriu a experiência e ela deu resultado e hoje estamos aqui, toda a família reunida, fazendo o trabalho junto com a agricultura aqui, ó. Seu João, o senhor é paulista? Cidade de Jundiaí, São Paulo. E veio parar aqui em Goiás. O que aconteceu, seu João? O que foi que o senhor... O que Goiás teve de diferente que o senhor veio buscar aqui, seu João? É as terras, a planície, né, a quantidade da terra maior. A gente vivia lá num sítio muito pequenininho, de 3 alqueirinhos só, toda a família. Aí o pai morreu, a mãe morreu e a gente ficou sozinho, né? Então a gente decidiu separar a família, como foi, houve venda, divisão, e sobrou muito pouquinho, só uma chácara cada um. A gente era muito 9 irmãos. E aí eu decidi vir embora para cá com a família. E a gente veio para cá e estamos aqui instalados aqui agora. Lá o senhor produzia o quê? Pêssego, nectarina, maçã, ameixa e verduras. E fazia feira. E aqui hoje? Frutas. Frutas. Tá. Aqui o senhor tem a goiaba, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Que beleza, né? É, bonita. Mamão. Mamão. Maracujá. Maracujá. O que mais? Nós temos mandioca. Plantamos milho verde. Hora ou outra, uma cultura de abacaxi. Vai revezando. Vai diversificando. Melancia. De tudo um pouquinho, senhor. De tudo um pouquinho. E aí, começou com o senhor, e aí veio parar na Fátima! Gente, pensa numa mulher bruta, é essa daqui, viu, gente? Fátima, me conta um pouquinho, como que começou a sua história? Seu pai me falou que a história dele já é, como se diz, de longa data, né? A sua, como é que foi que você resolveu entrar nesse mercado, nesse segmento, como se diz, da produção de goiabas? Que você que produz a goiaba, né? A gente veio lá de São Paulo, ele veio primeiro, depois a gente veio, né? De lá a gente fazia feira. E a gente entrou aí, começou a plantar, mexer, teve essa oportunidade do governo de comprar a terra, né? Pelo crédito fundiário. E a gente tá aí produzindo.
E a gente vive disso. Hoje aqui a propriedade de vocês é quantos alqueires? Total é 10 alqueires. 10 alqueires. Mas aqui o trabalho de vocês é totalmente familiar, né? Só a Isso, família. só família. É você, seu pai, sua Minha irmã irmã. e o irmão. Isso. É um trabalho totalmente familiar, Totalmente né? familiar. Daqui, essa produção de vocês, pra onde vai? A goiaba a gente entrega na indústria, né? E os outros a gente entrega na cidade. É feira, varejão, às vezes no supermercado, né? Às vezes é merenda escolar, o povo vem buscar aqui, os ambulantes. Tudo aqui mesmo. Ou seja, tudo que você produz tem mercado garantido. Tem. Tá contente? A sorrisão dela, gente. E sobre as dificuldades? Essas não foram poucas. Mas cada uma foram superadas e hoje trabalham com mais tranquilidade. E no manejo tem os seus desafios diários. Na produção, como que é a produção? Tem um grau de dificuldade? Como que é? O manejo, o cuidado, como é que é? Tem um pouco, né? Que nem tem a poda. Na poda a gente precisa contratar pessoas para ajudar, porque só nós não tem como. E que nem na colheita também. Porque a produção é muito grande, então você tem que ter a ajuda, né? Então você contrata aí os diaristas e vem. Na colheita é mais puxado um pouco. E não era para menos. São mais de 7.500 pés de goiaba plantados em 5 alqueires e meio. O que o senhor pode me falar do início do plantio até iniciar a primeira colheita? É quanto tempo? No segundo ano já produz. A goiaba já começa a produzir. O pezinho pequeno já começa. E esse cuidado que tem lá no início, tem algum cuidado? Pragas, doenças? Você fez a plantação da muda? Tem que ter algum cuidado? Como é que é esse plantio? A gente planta e aí vem, como a gente planta, tem a firma que a gente entrega a fruta, e aí a firma tem um agrônomo que vai acompanhando. Como a gente tem o teu filho que é técnico, então vem um acompanhamento. Assim que vai aparecendo as pragas ou um sintoma de doença, a gente já comunica a eles vêm e aí a gente já desinfeta, passa aquilo que tem que passar, os remédios, para produzir. Quando ela é pequena, a gente usa fazer, para aproveitar bem a terra, fazer o consórcio. Planta abacaxi no meio, planta melancia. Aí a hora que ela começa a fechar, aí a gente tem que tirar, aí não tem mais jeito. Não dá. Aí é só ela mesmo. Mas no começo a gente faz consórcio, planta milho, planta tudo, até ela desenvolver o pé. Vai aproveitando a terra. A gente faz assim, aí vai acompanhando. Aí vai fazendo a poda de condução do pé. Que ela tem que começar pequeno, você tem que ir podando ele, para que ele fique acessível para você colher. Não fique muito alto. Não fique muito alto. Senão Dificulta porque tem que colher tudo na mão, não tem máquina. E essa poda é feita de quanto em quanto tempo? É todo ano. Todo ano? Uma vez no ano? Uma vez no ano. A gente faz lá no meado de agosto, a hora que inicia, ela começa já a sentir porque ela se manifesta. Se começar um ar de querer chover, ela já começa a querer brotar. Então não tem jeito de adiar. Tem que ser lá em agosto, setembro, é a poda. É a poda. Sempre agosto e setembro. Aí né? começa Tem um clima ideal para a produção da goiaba? Aqui é muito bom. É. Ela se deu muito bem. Nossa, é um É espetáculo. clima mais temperado? Mais... Isso. Tem o frio, tem o calor, chove bem. Aí na seca, quando a gente faz a poda, tá na seca. Aí a gente tem irrigação. Aí vai irrigando. Aqui é tudo irrigado. Tudo irrigado. E o sol? Tem um tipo de sol que ela, tipo assim, agrada mais na cultura? Ou não? Não, aqui tá bom pra nós, porque a gente faz correção com calcário, joga cinza, tem lá a firma. A própria cinza da firma, que ela queima lá, a cinza é jogada pra cá e aqui a gente distribui na terra. Que a cinza também é potássio. Então a gente joga a cinza, que ajuda na terra. E corrige com calcário e os demais coisas que vai fazendo. E o chão, ela se deu muito bem no chão. A terra aqui é muito boa. O senhor consegue produzir quantas toneladas por safra? Tudo junto aqui na família aqui é mais ou menos 800 toneladas. 800 toneladas. Mais ou Isso menos. por safra. Por safra. A safra da goiaba é de que período a que período? Ela começa em fevereiro e vai até abril. Até abril. Ela vai toda semana é colheita. Ela tem que amadurecer, tem que ficar bem madura. O ponto com a firma é mais ou menos bem madura assim. A firma. É assim pra mais. Daqui pra mais. Ela não pode ser verde. Não pode ser. Porque ela é pra pulpa, né? É pra goiabada. Pra goiabada tudo. Então ela tem que ser bem madura. Então ela só colhe madura.
Aí toda semana passa no pé, colhendo as maduras e as verdes vem passando. E o investimento para fazer uma plantação como essa que o senhor tem, como que é esse investimento, hein, Fátima? Me conta aí, você tem uma noção? Fazer o pai? Não, porque pela firma, Essa parte, né? a firma ajuda a gente nesse ponto. Que ela adianta a muda pra gente. Aí ela já entrega a muda. Isso, ela paga a muda pra gente, a gente pega o dinheiro pra gente, a gente vai lá, compra a muda, traz, é eles que depositam o dinheiro lá pra firma. Entendi. São firmas, são viveiros especializados. E aí elas descontam a partir do 3º ano. E que já dá tempo dela começar produzir a produzir e se pagar. E se pagar. Entendi. Exatamente. Nesse ponto já facilita bastante Facilita. o produtor, né? É. E Fátima, me conta aqui, a sua lida aqui não é uma lida, como se diz, café pequeno não, né, Fátima? É corrida, é bem puxado. Ela estava me contando aqui que o trabalho aqui, ela tem uma filha, né? E a filha fala assim, mãe, mas aqui trabalho não para, né? Não acaba nunca. Mas pensa numa mulher prendada. Gente, daqui ela faz o doce, ela produz todos os produtos que ela faz aqui, ela leva pra feira e ainda tem uns peixinhos ali que ela ainda faz os filézinhos e ainda comercializa, né? E faz o churro dela, né? Ah, e ainda faz churros. Pensa numa bicha bruta pra trabalhar, que é isso? Tem que se virar, né? Mas a vida aqui na roça é justamente essa, É né? puxada. É puxada. Não tem folga, não tem. Não é melzinho na chupeta, como Não. se diz, né? Que as Não é pessoas qualquer um que aguenta também, não. Tem que ter pulso Tem que ter firme, né? pulso, senão não vai. E quando o senhor saiu de São Paulo, vocês saíram de São Paulo, como que era a realidade de vocês lá? Puxada também. Era? Porque mexia com fruta, né? E assim, era muito, como que eu posso falar? Muito agitado? Era bastante agitado porque a cidade de São Paulo é agitada. A gente fazia Ceasa. E o Ceasa foi assim, meio decepcionante pra gente. Porque o lucro era menor. E muito trabalho. Era muito trabalho. Você vê, quando a gente saiu de lá, há 21 anos atrás, que a gente saiu de lá, a gente vendia o pêssego a 25 centavos. E no mercado ele estava a R$3 já, R$2,50, R$3 o quilo. E o Ceasa pagava para nós a 25, o máximo chegou a 30 centavos. E agora a gente vai conhecer como é que é a plantação de goiaba, né? Vamos Vamos lá. pé é diferente, é bonito. Né? Qual que é a variedade que vocês produzem aqui? Paluma. Paluma. Então, gente, hoje nós vamos conhecer sobre a variedade Paluma. Vocês conheceram um pouquinho da história da Fátima e do seu João. E agora a gente vai conhecer a plantação deles de goiaba. Então vamos lá. E olha só que beleza a plantação. Mas para chegar a esse ponto foram mais de 10 anos. E ele explica que para iniciar a produção é importante estar atento com a seleção da muda. A gente planta a muda, como a distância é muito longa, e nós temos a gente usa a irrigação, que no caso é gotejo, e então a gente faz consórcio. A gente planta as mudas de goiaba e no meio planta melancia, abacaxi, para aproveitar a irrigação e também a terra. Isso no início, né? No início, quando é pé pequeno, Quando até os 2 anos. Aqui no caso ela está com 3 anos esse pé aqui. Esse pé já está com 3 anos, 3 já está anos. em plena safra, né? Plena safra já. Em média de 4 a 5 caixas por pé. De uma planta a outra, entre linhas, é quantos metros? 4,5 metros por 7,5. Por 7,5. Cada pé de goiaba desse consegue produzir em média quantos quilos? Nesse 3º ano a gente já está tirando de 4 a 5 caixas por pé. 4 a 5 caixas por E pé. quando adulto, com 5 a 6 anos, que já ela atinge o ponto máximo dela, aí já começamos a tirar até de 9 a 10 caixas. Até chegar o ponto de fazer a primeira colheita, tem todo um cuidado com a plantação, para que tenha fartura na hora de colher. Vem a poda e vem todo um tratamento. Como a gente tem assistência técnica, vem o agrônomo, vem os técnicos e a gente, quando tem uma dificuldade, chama eles para a gente passar um remédio, aquilo que é preciso para passar na goiaba, para não deixar a doença entrar. E nesse período todo que o senhor tem aí de produção, de cultivo aí da goiaba, quais são as principais dificuldades que o senhor, como produtor, encontrou nesse período todo? Olha, a dificuldade maior aqui é com o gorgulho, né? Que é um bichinho que dá na goiaba e faz aquela broca. Isso daí é o que mais atinge a goiaba, porque ela prejudica a goiaba, a massa da goiaba.
Então esse daí é um cuidado que tem que começar na flor, que ele ataca após a flor. E as doenças? Quais são as principais doenças? A doença temos aqui, esse que chama psilídeo, que Que- não interfere muito. Enginhar a folha? Só pega na folha só. Largata de vez em quando dá, mas é muito pouco, não tem problema. E nós temos o problema da ferrugem. Da ferrugem. Isso, a ferrugem quando ela fecha muito, por isso que tem que vir uma poda e limpar o meio. Porque a ferrugem, quanto mais sufocante, né, o mormaço aí ataca a ferrugem. Aí tem que passar um cobre ou um titânio. E essa poda é feita de quanto em quanto tempo? É uma vez por ano. Durante todo esse tempo que o seu João trabalha com a produção de frutas, muito se aprendeu com a cultura que cultiva. Cada dia, uma descoberta nova. A mais brava é essa do gorgulho. É. Essa broquinha que todo mundo que tem um pé de goiaba em casa reclama que a goiaba tem aquela pintinha, né? Isso. E é o gorgulho que faz esse aqui. Só que ele ataca, como a gente descobre agora, que ele bota esse ovinho aqui dessa larva lá na flor. Assim que a flor termina, ele bota. E você não aparenta, não aparece. Quando ela começa o amadurecimento como esse aqui, ó, ele já começa a fazer o defeito na goiaba. Esse é o que chama o gorgulho, que é a broca da goiaba. E aí perde a fruta. Perde praticamente a fruta. Meu Então, Deus. se você manda para a firma, você vê tanto prejuízo que dá, que teve um ano que atacou tanto, porque a gente acreditou em um produto que passaram para a gente, que a firma, que as lojas ofereceu para a gente o produto, que iria eliminar isso aqui, não eliminou. Nós tivemos a devolução de 800 caixas de goiaba, de um caminhão de goiaba, Meu que tivemos que jogar fora. Meu De Deus. tanto prejuízo que ele dá na goiaba. No entanto, que todo mundo que tem um pé de goiaba vai ver que essa broquinha aqui termina com a goiaba fica amarga e fica preto por dentro, né? Perde a polpa toda. Perde toda a polpa. E para quem tem um pé de goiaba e as frutas começaram a aparecer essa broca do gorgulho, ele dá dica para ajudar a combater. Essa broca, depois que ela entrou, não tira mais. Então você tem que matar o besorrinho antes dele chegar. Então vai começar a florada, você já tem que passar uns insumos ali. Um repelente, alguma coisa para eliminar o besorrinho. É o besorrinho que vem e bota na goiabinha lá na flor. Então você tem que tirar lá, tá ok? Então é lá na flor da goiaba que você vai tirar essa broca fora. Depois disso já não tem mais jeito, ela já está na goiaba, pode passar o remédio que for, porque ele está lá dentro da goiaba, não tem mais jeito. Entendi. A menos que você aplique um furadão, que é o caso que já foi eliminado, não pode usar mais. Mas a furadão vai eliminar, ninguém pode comer o fruto. Durante a nossa caminhada pelo pomar, o seu João encontrou um exemplar da mosca da fruta. Essa aqui é a mosquinha da fruta que bota o ovo. Então, elas, quando está madura, elas vêm botar o ovo como assim, bota na manga, no pêssego, em todas as frutas. Como a gente passa, não põe o insumo, então ela fica, aí ó. Essa é a mosquinha da fruta. Ela põe o ovo agora aí. E aí, Nasce o quando bicho. acontece isso, É a fruta bicha. Aí acontece o bicho da fruta. E aí é a dificuldade que todo mundo tem. perde a fruta. Perde a fruta. Para firma não, porque o ovo ainda está aqui dentro, não vai ter o bichinho, né? Então dá tempo de colher e colocar. Mas se deixar a fruta aqui ficar aí 15 dias, o bicho come ela tudo. Ela apodrece. É natural, isso daí é da natureza. Não tem jeito de tirar, não. Tem nenhuma forma de... Não, De você teria que evitar- passar, tem uns remédios que você passa, mas você está na colheita, fica difícil. Não dá. Não tem jeito, não dá. Então tem o melado. Usa o melado que combate a mosca. Todo mundo já sabe disso, né? São 200 ml em 20 litros d'água, junto com um produto químico que você coloca e asperge nas folhas. Aí as moscas vêm, chupa aquilo lá, que principalmente as fêmeas, e aí elimina a mosca da fruta. Mas como a fruta é para firma, esse bichinho não altera nada. Dica dada, agora ele explica como é o processo de colheita e tem toda uma preocupação com a qualidade do fruto e também com a saúde de quem vai comer. Ah, minha filha, como isso aqui é para produção de indústria, então, tipo assim, verde não serve. Desse jeito aí, Não, tá colorida fora. não. Tem que ser só bem madura. Tipo essa outra. Isso, ela tem que amadurecer no pé, aí ela amadurece, aí a gente escolhe só madura porque é para fazer o doce e a polpa da firma lá. Entendi. E tem algum, como se diz, alguma fiscalização para que para que essa fruta possa chegar até a indústria? Tem que ter algum cuidado? O senhor tem que seguir a risca? Isso, começa com a poda,
os agrônomos vêm, a gente vai fazendo uma poda em cima para ficar o pé baixo, para a gente ter acesso às frutas, né? Não pode ser muito alto. Depois da poda vem todo o cuidado, porque para tirar o gorgulho da goiaba, que é aquela broca, começa lá na flor, a pulverização. E aí a gente vem com pulverizações quinzenal, né, de mês, e vem tomando todo o cuidado. Quando antecede 30 dias, 25, 30 dias, que começa a colheita, aí suspende todos os insumos, para não dar prejudicação, não ficar insumo na fruta. Na fruta. Isso, então pra tem ficar esse um fruto saudável. saudável, né? Então até chegar aqui, como se diz, é um queijo de uma rapadura, São né? mais ou menos, da flor até a colheita são 4 meses. 4 meses. Depois da flor, 4 meses começa a colheita. É o ciclo dela. O né? senhor- Aí depois mais 3 meses, mais ou menos, 3 meses de colheita. Como a produção é grande, todo cuidado é pouco. Depois vem na safra, a colheita. A colheita a gente usa muitas pessoas. Já houve dias da gente usar até 52 pessoas na safra pesada. Tirando aí média de 5 a 6 caminhões por dia. É muita coisa, É né? muita coisa. Então, como é bastante, né? Em torno de 800 toneladas, que é mais ou menos a quantidade que a gente colhe aqui. Então, no pique da safra é de 4 a 6 caminhões por dia. Então tem que tomar todo um cuidado. É bastante, é brabo. E durante todo esse processo, esse período que o senhor contou pra gente, que já são mais de 10 anos aí na colheita e na produção de frutas, qual foi a principal dificuldade que o senhor enfrentou? A dificuldade é que a gente paga o chão e tem uma parcela anual para a gente pagar. E aqui em torno, mais ou menos, aqui desse chão ficou, hoje a gente paga mais ou menos 45 mil por ano, a parcela. Então a dificuldade é assim, se dá um desequilíbrio na colheita, que acontece devido à seca, ao sol, à temperatura, ao clima, aí a gente parte para a miudeza. A gente faz merenda escolar, a gente entrega nas feiras, a gente planta miudeza, maracujá, mamão, melancia, milho verde, abacaxi, mandioca. A gente faz outras coisas, não é só goiaba não. Aproveita o solo e o espaço que o senhor tem de todas as formas. Exatamente, tem que aproveitar tudo. Na roça aproveita todos os dias, o espaço que tiver sobrando, a gente vai, tem mais terra, né? Como a goiaba ocupa só 5 alqueires e pouco de goiaba. E aí nós temos mais 3,5 a 4 alqueires, que é para miudeza. Que aí o senhor já Usa que pra fazer supre a o restante do ano, como se diz, o período que está na entre-safra. Na entre-safra é o período de você descansar. É o Aí período. você descansa plantando mandioca, maracujá, melancia, e mamão, e outras coisas mais que a gente planta, repolho, tem tudo isso aí. Entendi. Para entregar para merenda, para tudo. É onde precisar, mercado tem. E em relação às inovações tecnológicas, o seu João é bem receptivo. Vê com bons olhos cada novidade do setor, que facilita muito a vida do produtor. A gente vai adaptando, conforme o goiabal foi crescendo, a gente precisou ir adaptando as ferramentas adequadas para o uso, para a manutenção do dia a dia. Então o que a gente fez? A gente tem um trator maior, né? E a gente começou com uma roçadeira simples e aí agora a gente comprou a roçadeira ecológica, que roça e joga, já vai forrando os pés embaixo dos pés. Então joga o capim embaixo dos pés. Também a gente procurou adaptar a poda, que como é muito galho e os galhos muito grossos, no facão não dava mais. Então a gente comprou as maquininhas que são as motopoda. E essas motopoda ela traz para nós vários benefícios, porque ela traz a motosserra na ponta e a gente adapta a roçadeira para roçar embaixo dos pés. Aquilo que a roçadeira não consegue pegar, a gente usa as maquininhas. Então facilita, então. Facilita. Também compramos um pulverizador, que é uma turbina, 2.000 litros da Argos. E para a gente improvisar, porque, por exemplo, para pulverizar todo o goiabal, são 8 pulverizadores de 2.000 litros. São 16.000 litros de produto que passa cada vez. Então tem que ser a tecnologia avançada. Tem que procurar equipamento que dê sustentação para o serviço. Porque senão na manual não dá mais, Não dá. muita coisa. Então a gente vai adaptando. Todo ano a gente vai comprando implementos que vai ajudando a gente a fazer o trabalho e desenvolver mais rápido. Senão não vence não. É muito trabalho, é muito grande o chão. E assim como o seu João e a família, existem muitos outros produtores que fazem parte da agricultura familiar espalhados pelo Brasil, que garantem o sustento não só dos que estão juntos, mas também de toda uma população.
e mostram que quando unimos, podemos ir muito mais longe. E no Papo Reto com o profissional em destaque, o assunto é precocidade sexual, seleção genética e aumento de produtividade. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a zootecnista, doutora, deixa eu só ler aqui o currículo dela, que é bem extenso, doutora em zootecnia com ênfase em melhoramento genético e genômica e pesquisadora júnior da Embrapa Cerrados, Ludmila Brunes. Seja muito bem-vinda, Ludmila, aqui à Urbana Caipira. É uma honra poder trazer esclarecimento sobre esse assunto, que é um tema de grande relevância e importância, né, para o nosso pecuarista aí brasileiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite de estar aqui. Como você falou, é um assunto de grande relevância. Hoje em dia as palavras de ordem são o aumento da eficiência produtiva, o aumento e reduzir o ciclo de produção. Então a precocidade sexual é uma ferramenta importante nesse sentido. Que faz parte de tudo isso. É um conjunto, né, Ludmila, para poder trazer um melhoramento genético, para que, como se diz, o nosso rebanho possa ter um desempenho maior, né? E para falar de precocidade sexual, quando o animal já finaliza a puberdade, eles já estão prontos para iniciar essa reprodução. Como que é avaliado esse animal? Como que é avaliada essa precocidade sexual? Primeiramente, o que a gente pensa, o que a gente quer obter quando a gente faz seleção para precocidade sexual? Na fêmea bovina, a gente quer que ela emprenhe mais cedo, que ela pare em menor idade. No touro, que ele produza sêmen em menor idade, que ele tenha libido, capacidade de emprenhar essas fêmeas, seja por monta natural ou inseminação artificial. Então, esse é o alvo. Tem algumas definições de puberdade para o touro, no caso do macho. A ideia é que ele produza ejaculado com, no mínimo, 50 milhões de espermatozoides, né, na concentração e pelo menos 10% de motilidade espermática. Então, essa é uma das definições mais utilizadas hoje para o animal ser considerado púbere, um macho. Na fêmea, o que a gente busca é a primeira ovulação. No macho, a gente geralmente avaliava pelo perímetro escrotal, que era uma medida de fácil obtenção, porque a gente só precisa de uma fita graduada, né, de uma fita métrica, mas era uma medida indireta, que tem relação aí com a precocidade, também com a fertilidade sexual. E hoje a gente já tem uma técnica mais avançada, que seria a ultrassonografia testicular, onde a gente consegue identificar o animal que está apto a produzir sêmen. Então é feito o teste, né, depois da ultrassonografia testicular, é feito o teste, a coleta desse sêmen e a avaliação também da concentração espermática, que é uma característica hoje que tem uma relação direta, então, com a idade e a puberdade. Inclusive, para essa característica, no Programa de Melhoramento Genético da ANCP, né, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, hoje a gente já tem até a DEP para a idade e puberdade macho. O que seria a DEP? A DEP é a diferença esperada na progênie, que é um parâmetro que vai nos indicar o que o animal vai transmitir para a progênie dele. E no caso da DEP para a idade e puberdade, a gente quer os animais com menor valor dessa DEP, que ele vai conseguir reduzir a idade e a puberdade do macho. Na fêmea, como a avaliação, por exemplo, da primeira ovulação é uma técnica onerosa que envolve dosagem hormonal, a gente utiliza critérios como a idade a primeiro parto e também a probabilidade de parto precoce, que seria a probabilidade que a fêmea tem de emprenhar e parir antes dos 30 meses. E para essas duas características a gente já trabalha com DEPs, enquanto a DEP para a idade de primeiro parto a gente quer fêmeas com menor valor, ou seja, quanto menor, maior a chance dessa fêmea apresentar uma menor idade ao primeiro parto. E a probabilidade de parto precoce, a gente quer os valores superiores, quanto maior a avaliação desse animal, significa que a maior a probabilidade da fêmea apresentar aí o primeiro parto, né, o touro produzir uma fêmea que vai apresentar o primeiro parto antes dos 30 meses. Essa avaliação é feita tanto na fêmea quanto no macho. Você falou na questão do macho, a avaliação é feita por meio de ultrassom. Na fêmea, é por meio da questão do... A idade do primeiro parto, a gente não precisa de nenhuma técnica diferente. A gente só coleta essa informação de anotação, diagnóstico de gestação, né, para saber se a fêmea está prenhe, mas depois, quando ela parir. Na verdade, é só questão de manejo, parte de escrituração zootécnica. A gente só precisa saber a idade que a vaca tem ao parto. E por exemplo, um produtor que está lá na sua propriedade, ele tem condições de identificar esse animal que já está no período reprodutivo? Tem algumas características, a gente
Por exemplo, o peso seria um ponto de entrada do animal entrar na estação de monta. Estima-se que para as fêmeas, cerca de 70% do peso adulto já estaria pronta para ser desafiada para a precocidade sexual. E, na verdade, a identificação ela vai vir, no caso do macho, né, através do perímetro escrotal. Tem alguns trabalhos que falam que entre 28 e 32 centímetros de perímetro escrotal o animal já estaria produzindo sêmen. E aí ele precisaria fazer, né, ou exame andrológico ou avaliação de ultrassonografia testicular, como eu falei. E para a fêmea, fazer o desafio de precocidade. É expor essas fêmeas à reprodução para ver se elas vão apresentar ou não esse potencial de emprenhar em menor idade. Entendi. E para o produtor, o que é importante ele avaliar antes de optar por fazer essa seleção para a precocidade sexual? O que é importante ele avaliar antes disso tudo? A gente sabe que o desempenho animal ele é uma mistura do potencial genético, do valor genético dele e do ambiente que a gente está ofertando. E também da interação desses dois fatores. E muito se fala de adoção de tecnologia para aumentar a produtividade, para intensificar a produção. E a precocidade sexual é uma ferramenta para isso. Mas antes disso, a gente tem que fazer o básico. Fazer a tarefa de casa, né, o arroz com feijão. É manejo de pastagem, é oferta de pastagem de qualidade, nutrição, a mineralização, manejo reprodutivo, conduzir bem a estação de monta. Por exemplo, a fêmea, eu tenho animais com potencial para precocidade, eu desafio, mas essa fêmea não teve a nutrição adequada para atingir o peso. Então, provavelmente ela não vai expressar aquele potencial. Ou se ela vir a emprenhar, ela não está tendo a mineralização, a nutrição adequada para complementar seu desenvolvimento. Porque a fêmea precoce, a fêmea que emprenha em menor idade, ela geralmente ainda está em crescimento. Então, ela tem a exigência de crescimento, a exigência para manter aquela gestação, levar aquela gestação até o parto e também para a lactação. Então, é preciso ofertar ofertar alimentação adequada para atender essa exigência dela. E a gente fala isso não só no sentido de suplementação, mas também pensando em pastagem, né, pastagem de qualidade, porque a gente consegue fazer esse tipo de trabalho em sistemas exclusivamente a pasto. Ou, por exemplo, eu trabalho no meu sistema com a desmama por volta de abril. E o que vem depois de abril já é o período seco. Então, eu tenho que ter um planejamento nutricional para garantir o bom desenvolvimento aí dessas fêmeas. Essa é a ideia. Aí, trabalho em relação ao manejo reprodutivo. Às vezes, eu exponho tardiamente essas fêmeas à reprodução e acaba que ela não vai expressar seu potencial. Então, para a gente ter um desempenho para a precocidade, a gente tem que ter feito toda essa conta anterior, né? Pensar no manejo, na nutrição, na sanidade e também na reprodução. Ludmila, quando a gente fala em precocidade sexual, qual que é a relação com precocidade de acabamento? Tem alguma relação entre elas? Tem sim. A precocidade sexual está diretamente relacionada à precocidade de crescimento e também de acabamento. Isso porque, vamos pensar na curva de crescimento do animal. O animal ele começa a depositar primeiro tecido ósseo, depois tecido muscular, e aí que ele começa a depositar tecido adiposo, que seria a gordura corporal. Então, quando ele atinge a maturidade fisiológica, ele diminui a deposição de tecido muscular e aumenta a deposição de gordura na carcaça. Então, a gordura ela serve como um sinalizador para o desencadeamento da puberdade. Tem uma série de mecanismos que estão relacionados aí com a puberdade, né, com a maturação fisiológica, mas depende não só da idade, mas depende também da condição corporal do animal. A fêmea bovina ela precisa ter uma reserva mínima de gordura para ovular, isso porque a gordura ela é precursora de hormônios reprodutivos, mas ela também é utilizada como uma sinalização para o animal, para ele entender, opa, eu tenho energia suficiente para o meu crescimento, para atender a minha mantença, mas também para entrar em reprodução, para emprenhar e para conduzir uma lactação. Então, tem essa relação. Inclusive, é um dos parâmetros que a gente pode olhar no animal, né, no biotipo do animal, para verificar se ele tem esse biotipo ou não para precocidade. Por exemplo, a deposição de gordura em regiões como a picanha, o patinho, a linha dorso-lombar, a região do peito também é uma região que acumula gordura, a região da paleta. Então, animais que têm uma deposição de gordura precoce, né, tem um acabamento de gordura precoce, eles também têm a tendência a emprenhar, a entrar em reprodução em menor idade. E isso é visto, a gente pode falar fisiológico? É fisiológico, né? Tem uma relação fisiológica e na parte visual do animal, questão de biotipo, né? O biotipo para a precocidade. Entendi. E em relação à avaliação, essa avaliação de precocidade sexual,
Quais são as dificuldades? Tem alguma dificuldade nessas avaliações? Apresentar algum ponto negativo? Quais os desafios que foram encontrados? A gente escuta mais 3 problemas, mas esses problemas eles estão muito relacionados a falhas de planejamento e também de decisões, sobretudo no acasalamento. O primeiro deles é que se falava que fêmeas precoces desmamavam bezerros mais leves. E a gente vê que isso vai caindo por terra. Desde que garanta a nutrição adequada, um planejamento nutricional adequado para que essas fêmeas que ainda estão em crescimento completem seu desenvolvimento, né, venha manter essa gestação e também a lactação. Então, quando a gente oferece nutrição adequada, a gente acaba percebendo que as fêmeas precoces não desmamam bezerros mais leves. E outro ponto é associar a precocidade sexual, né, a seleção para precocidade sexual, também com a habilidade materna. Então, a gente garante não só questão de genética, né, questão ambiental para a fêmea desmamar bezerro mais pesado, mas também uma questão genética. Outro problema que a gente vê relatos é da taxa de reconcepção. Muito se falava que fêmeas precoces elas teriam menor taxa de reconcepção. E o que a gente viu em alguns estudos foi exatamente o contrário, que a fêmea precoce que tem uma relação, né, uma correlação genética entre taxa de reconcepção e a precocidade sexual. Então, a gente viu que fêmeas precoces elas têm maior taxa de reconcepção, voltando ainda naquela questão do ambiente. Se a gente oferece nutrição adequada, a gente não tem um impacto negativo nessa característica. E o terceiro problema, talvez o mais comum, é os problemas, as perdas ao nascimento, os problemas de parto, como distocia, que são causados por bezerros nascendo muito grande ou muito pesado. E aí a gente tem como contornar esse problema utilizando touros que têm DEP negativa para peso ao nascer. Então a gente consegue que o bezerro nasça mais leve e, né, tá favorecendo aí a novilha, evitando perder tanto o bezerro quanto a novilha. A gente consegue balancear esses problemas aí com essas 3 soluções, né? A nutrição, a seleção para habilidade materna e também a seleção para peso ao nascer. Tem todo um trabalho, né? A gente pensa que é uma coisa assim mais simples, mas não tem nada de simples, é bem complexo, né? E em relação aos pontos positivos, resultados positivos, tanto econômicos, em termos produtivos, que foram observados durante a seleção de precocidades sexuais, quais foram? O que poderia, teria alguma coisa que poderia melhorar? A gente trabalhou bastante com precocidade sexual num rebanho que chama Laura Vera Cruz, que é um rebanho localizado em Barra do Garça. Eles fazem seleção para precocidade sexual em fêmeas há mais de 10 anos. E a gente acompanhou através de projeto de pesquisa da Embrapa Cerrados, da NCP e também da UFG com a Unesp. A ideia ali, eles trabalharam o critério de seleção, né? Era a idade de primeiro parto e a DEP de probabilidade de parto precoce. A ideia era encurtar a geração, reduzir o ciclo de produção, né, para antecipar esse retorno econômico. O pessoal fala que a fêmea ela já nasce devendo para o sistema de produção, né? Ela já deve a prenhez dela. Então, a gente tem que buscar pagar isso. E a ideia ali foi reduzir o período de recria, que seria o período ocioso, ali, que a fêmea não está devolvendo nada para o sistema. O que a gente fez lá? Começou a desafiar as fêmeas a partir dos 11 meses. Então, a fêmea desmamava com 7, 8 meses e ela já entrava na estação de monta no mesmo ano que ela era desmamada. Então, o desafio para a precocidade deles, para a precocidade sexual, era feita dessa forma. O que a gente conseguiu de resultado? Era fêmeas emprenhando, com 2 anos elas já entregavam um bezerro, 2 anos de idade, com 3 anos já tinham 2 bezerros. Quanto à média nacional, aí, pensando, né, em rebanhos comerciais, é da idade do primeiro parto de 4 anos. Então, a gente viu um resultado produtivo muito interessante, que é ao final da vida da matriz, da vida útil, ela dá um bezerro a mais. Então, em relação... que tem uma alta relação com a rentabilidade do sistema, porque pensando aí no custo de uma prenhez, vai depender do seu tipo de sistema de produção, mas por volta de R$700, R$800, a gente consegue vender o bezerro hoje por R$2.100, R$2.400, dependendo da localidade, né? Então, a gente tem um retorno econômico muito grande desse bezerro a mais. E, além disso, a gente também tem um aumento da receita direcionada pela velocidade de crescimento, porque a gente precisa imprimir essa velocidade de crescimento nas fêmeas para elas apresentarem aí o primeiro parto em menor idade. Então, a gente tem esse retorno. Inclusive, os estudos mostram que o aumento na rentabilidade chega a 40%, de estar reduzindo aí a idade da primeira prenhez por volta dos 14 meses. E também a rentabilidade por hectare, que chega a ser 19% superior. Então, os resultados são bem interessantes. Bem positivos, né? E em relação ao progresso da seleção genética do rebanho brasileiro, o que você pode falar para a gente? Como que está essa situação hoje? Então, a seleção para precocidade sexual ela é uma importante ferramenta até para acelerar o progresso genético, porque o progresso genético ele vai depender de 3 fatores, que é, né, assim, ele tem uma relação direta
com 3 fatores, que seria a acurácia, que é a confiabilidade que a gente tem na avaliação daquele animal que a gente está utilizando, a variabilidade genética, que a gente vê que tem variabilidade genética dentro da raça Nelore, dentro de outras raças zebuínas, né? O zebuíno era caracterizado por ser um animal tardio, e hoje a gente viu que a gente consegue produzir animal zebuíno precoce. Depende da intensidade de seleção, que seria a proporção de indivíduos selecionados. Então, quanto maior a minha intensidade de seleção, maior é meu progresso genético. E se eu estou desafiando meu rebanho, se eu estou selecionando as fêmeas para precocidade sexual e aquelas que não atendem esse critério, por exemplo, no Nelore Vera Cruz, as fêmeas que não atendiam o critério de emprenhar ali na primeira estação de monta eram retiradas do rebanho. Então, se eu estou aumentando a intensidade de seleção, eu também aumento meu progresso genético. E depende de outro fator, que é o intervalo de geração. À medida que a gente reduz o intervalo de geração, a gente está aumentando o nosso progresso genético. A média brasileira para bovinos do intervalo de geração é de cerca de 4 a 6 anos. O intervalo de geração seria a idade dos pais quando nascem os filhos. Lá no Nelore Vera Cruz é de 25 meses. Então, são 2 anos, a gente reduziu aí para metade, né? Isso, a resposta é maximizar o progresso genético. Nos últimos 5 anos, para a idade a primeiro parto, o progresso genético foi de 60% nesse rebanho. E para a idade a puberdade dos machos foi de 110%. Graças aí a essa seleção genética, né, mas também associada ao ambiente. A gente tem sempre que lembrar. Né? Que é um conjunto, né? Sempre caminham juntos. E para finalizar, Ludmila, eu peço a você que deixe aí o seu conselho, a sua dica para o nosso produtor, para o nosso telespectador, para quem acompanha esse trabalho que a gente desenvolve aqui em relação ao segmento aí de bovinocultura em termos de precocidade sexual do rebanho. A seleção genética é uma ferramenta muito eficaz para a gente aumentar a nossa produtividade para a precocidade sexual, reduzindo aí então o período ocioso das fêmeas, aumentando o número de filhos produzidos, mas a gente tem sempre que pensar nesse tripé, né, nutrição, reprodução e genética, tudo caminha junto, como eu falei, tem que fazer o trabalho de casa primeiro antes de pensar em outras tecnologias, mas a tecnologia ela é muito bem-vinda e não só para rebanhos POs, né, puros de origem, rebanhos de seleção, como eu falei, mas a gente tem vários exemplos de rebanhos de gado SAPE, que também vem trabalhando com precocidade sexual e tem ótimos resultados, e de rebanhos comerciais, que já vem fazendo esse desafio de fêmeas precoces para ter esse retorno de um bezerro a mais no final da vida da fêmea. Ludmila, eu quero te agradecer a participação, seja muito bem-vinda aqui à Urbana Caipira. Obrigada por trazer aí pra gente, por contribuir com um assunto tão esclarecedor, importante, né, para o conhecimento aí dos nossos telespectadores, dos nossos produtores, criadores aí de gado, né, que fortalece muito essa cadeia produtiva. Eu te agradeço a participação e eu sei que é um assunto muito amplo, tem muita coisa para ser discutido, mas a gente vai deixar para a próxima, porque aí eu tenho um motivo para poder te trazer aqui novamente, porque pensa numa menina bruta, né? Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilha também esse vídeo, deixe aí a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal Urbana Caipira. A sua participação é muito importante, também vai lá nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Vanessa Ferri e Urbana Caipira. A gente vai ficando por aqui, no próximo assunto está bem interessante. E no nosso Momento Delícia com o meu chefe artista, é uma receita simples de fazer, prática, ela vem passando de geração para geração, pode ser consumida a qualquer hora do dia. E olha, é boa de fazer, viu? Prática, bem prática mesmo, viu? É uma peta caseira. Você sabe fazer peta caseira? Pois é, então veja só. E com o meu chefe artista de hoje, a receita vem atravessando gerações. É uma receita mineira, não se sabe ao certo quando foi criada. O que se sabe é que ela é muito antiga e que faz o maior sucesso nos 4 cantos do Brasil, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Mato Grosso. Em cada canto do país tem uma forma de fazer. No Rio de Janeiro, ela faz o maior sucesso nas praias cariocas, em São Paulo, nas padarias, em Goiás e Minas, nas casas goianas e mineiras, em Cuiabá também, e cada um tem a sua receita própria. E hoje, o meu chefe artista aqui de casa é que vai ensinar essa receita. Vem cá, mãe! É a minha mãe que vai ensinar a receita de peta caseira. É uma receita que está na nossa família há muito tempo
E a minha mãe, também conhecida como Iracilma Serafim, a minha chefe aqui de casa, é que vai ensinar essa receita. Mãe, como que surgiu essa receita na família da senhora? Quando que surgiu? Com quem que a senhora aprendeu? Uai, essa receita da peta caseira eu aprendi com a minha avó. A minha avó eu vi ela fazer e aprendi. Minha mãe também fazia e eu aprendi com elas. E minha avó é mineira, essa receita veio de Minas. Olha só, já começa aí, né? Começou lá em Minas, veio para Goiás e a senhora tá espalhando aqui na nossa região. E na nossa família a peta é muito famosa. Verdade. A gente faz bastante essa peta, minha mãe sempre faz e eu gosto muito da peta temperada. Hoje ela também vai mostrar como que é feita a peta temperada e a peta tradicional, né? Isso. É fácil de fazer? É facinho e rápido. Fácil, rápida, com E gostosa. poucos ingredientes, né? Isso. Então vamos deixar de prosa e vou deixar a senhora colocar a mão na massa. Isso. Vamos lá, anote os ingredientes aí, gente. Não perca a receita dessa peta, que ela é bem prática, fácil e gostosa. Sua família Muito. vai gostar. Verdade. E os ingredientes são 3 copos americanos de polvilho doce, 160 ml de água, 1 copo americano de óleo, 1 colher de sobremesa de sal e 3 ovos. Então vamos lá. Para fazer a peta caseira é 3 copos de polvilho doce, copo americano. 1 copo de água, que é equivalente a 160 ml de água. 1 copo americano de óleo. Equivale também a 160. 1 colher de sobremesa de sal, a gosto, né? Agora colocar para ferver para escaldar o polvilho. Assim que a mistura de água, óleo e sal ferveram, é escaldar o polvilho e misturar até esfriar. Agora eu vou mexer bastante aqui para poder esfriar. Aí a hora que tiver frio, eu vou colocar na tigela da batedeira, que eu vou bater na batedeira. Que a massa não fica muito mole e que a peta é o seguinte, quanto mais a massa, mais crocante ela fica. Dá para fazer, amassar também manual, mas quem não tiver batedeira... Dá para amassar também manual, sim. Quem não tiver a batedeira, pode amassar manual. Olha, a massa já esfriou, viu? Nós escaldou. Agora, vou levar para a batedeira. Inicialmente, eu vou colocar 3 ovos. Mas assim que a massa for pedindo, a gente vai colocando mais ovos até dar o ponto. A massa foi batida por 5 minutos e não chegou ao ponto. Foi necessário acrescentar mais ovos. Como eu disse, eu coloquei 3 ovos no início, mas eu vou colocar mais 2, que a massa ficou dura. Tá? Então já foi 5 ovos. Agora é bater a massa até dar o ponto. Agora a massa já está no ponto. Foi 5 ovos. Agora eu vou tirar o garfo aqui e vamos espremer, né? Agora já finalizei a massa. O ponto da massa é esse, ó. Não é muito dura e nem muito mole. É esse ponto, ó. Coloca na colher e ela vai descendo a massa. Agora vamos colocar no saquinho para espremer nas formas. Vamos pegar o saquinho, cortar o cantinho deles. Ó, eu pus a ponta de um dedo. O dedo. E aí eu coloco na vasilha, para não pingar em cima da mesa, né? Aí eu coloco assim na vasilha e vou colocar a massa.
pra gente espremer eles nas formas. Então vamos lá, né? Vamos modelar as petas. Esse saquinho é daquele saquinho que tem, que a gente compra na casa de embalagem. Eu gosto de colocar no saquinho. Tem pessoas que já tem a manga, né? Que eles falam de fazer as petas. Eu gosto do saquinho. Agora, tô finalizando aqui. Aí a gente vai colocar no forno para assar de 25 a 30 minutos. O forno a 180 graus, porque quitanda de polvilho tem que ser no forno mais quente, né? E quitanda de doce já é mais no fogo brando. Enquanto a peta tradicional está assando, vamos acompanhar os preparos para a peta temperada, que utiliza uma colher de sopa de cebola de cabeça ralada, uma colher de sopa de cebolinha e pimenta a gosto. Eu dividia a massa, fiz a metade sem pimenta e a metade eu vou fazer com pimenta. Temperado com pimenta, cebolinha e cebola de cabeça batidinha, bem miudinho. Vou colocar aqui uma colher de sopa de cebolinha, uma colher de sopa rasa de cebola de cabeça. Eu amassei 3 pimentas, pimenta malagueta, aí é a gosto. Agora é espremer, né? Colocar na forma. Pode espremer eles de palitinho e também pode espremer eles de argolinha. Eu prefiro palitinho. Agora é só levar no forno, que já está pré-aquecido. As petas tradicionais já estão assadas e as temperadas vão para o forno. Então as petas ficaram prontas, foi em média de 20 a 25 minutos de forno. Um detalhe é que o forno tem que estar bem quente, né, mãe? Isso, tem que estar aquecido de 180 graus. 180 graus. Porque a senhora explicou no decorrer da gravação que polvilho... quitanda de polvilho tem que ser com forno quente. Isso não pode ser médio, é quente. Quitanda salgada. Quitanda de sal, porque o bolo de doce é brando. É brando. Então, gente, agora vamos lá. Ela fez aqui a petinha temperada, que é essa de cá, e a petinha tradicional. Eu gosto mais da petinha temperada, né? Não sei vocês. Mas agora é hora do vamos ver, né? Isso. Vamos ver aqui. E essa ficou bem crocante, né? Ficou. Vamos lá, me dá um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, porque peta vai bem com café. Eu gosto de petinha com café. Tá bom. Obrigada. Então, coloca um cafezinho pra senhora também. Vamos comer petinha e tomar um cafezinho. Nada melhor, né? Que comer uma petinha no final da tarde ou no café da manhã também, né? Um cafezinho. Verdade. Bem quentinho, gostosinho. Pega uma Isso. petinha, sirva-se, sinta-se à vontade. De pimenta. Sinta-se em casa. Ó. Ó. Olha só que ela é crocante. Veja só a crocância. Gente, fica boa demais. Crocante, rápida de fazer. No forno aí 20 minutos, o tempo de preparo é bem rápido também, poucos ingredientes. Tem um lanche aí que alegra a criançada, alegra todo mundo, né? Que petinha é sempre muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a senhora por compartilhar aqui essa receita com a gente. Porque essa receita, gente, tem uma década que eu tenho pedido pra ela fazer essa receita aqui pra gente e ela fica enrolando, não quer. Às vezes ela enrola mesmo pra gente poder gravar. Mas essa receita é uma receita de família. Eu sei que cada quitandeira, né? Ela tem uma receita diferente.
essa é a nossa aqui de casa. Espero que você tenha gostado. Compartilha essa receita aí com as pessoas que você gosta. Se você fizer essa receita, manda aí pra gente, mostrando, registrando esse momento que você fez essa receita que ensinamos aqui pra vocês, que a gente vai ficar muito feliz de compartilhar também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, também Instagram, todas as nossas redes sociais que estão aí disponíveis. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela receita maravilhosa. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso espaço da Urbana Caipira, aqui com o meu chefe artista, e o meu chefe artista de hoje é aqui de casa, com a minha mãe. Viu só que receita boa de fazer? Simples, prática. Eu particularmente gosto da peta temperada. E você aí, gosta de qual? Deixa a sua resposta aí nos nossos comentários ou também nas nossas redes sociais, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu te convido a se inscrever. Será uma honra ter você lá. Participe também com a gente, deixe sua sugestão de assunto que você quer ver aqui, que a gente fica muito feliz, viu? E o Urbana Caipira vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação, a sua presença, a cada apoiador, a cada colaborador aqui do Urbana Caipira, aos nossos apoiadores lá da Contabilidade Fênix, o Guilherme. Um abraço a todos vocês, viu? E a gente vai ficando por aqui. Fique com Deus, uma semana abençoada. Até semana que vem.